Espiritualidade Devocional de 12 de julho. Adoração negligente. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Gênesis 4, versos 3 a 5. Numa meditação anterior, intitulada Quando o culto nos afasta de Deus, refletimos sobre o fracasso da religião de Caim que, ao invés de aproximá-lo de Deus, afastou-o dele. Vimos assim que a história de Caim começa com ele se aproximando do Senhor e termina com ele retirando-se de sua presença. Com base no testemunho da própria Escritura em Hebreus 11, versos 4 e 5, observamos que a razão básica para a rejeição do culto de Caim foi a incredulidade. Concluímos isto por oposição ao testemunho de Abel, acerca de quem se diz que, pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E na própria narrativa de Gênesis 4, notamos como os ofertantes são mencionados antes que as ofertas, testemunho de que Deus olha a atitude do coração mais do que a coreografia dos gestos do adorador. Na jornada espiritual de Caim, sua adoração destituída de fé o colocou em rota de colisão com o justo juiz. Mas outros passos decorrentes da disposição interior e expressão da incredulidade o precipitaram rumo ao fracasso espiritual. Hoje consideraremos um desses passos ou aspectos, uma adoração negligente. A narrativa ressalta em sua descrição o descaso de Caim em contraste com o zelo de Abel. Moisés observa que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, no verso 3. A descrição é claramente indefinida, indicando que Caim não ofereceu das primícias, como mais tarde recomendaria o Senhor na sua lei, como por exemplo em Êxodo 22, versos 29 e 30, mas trouxe um fruto qualquer de sua colheita. Sua negligência em não oferecer as primícias ao Senhor torna-se ainda mais flagrante ao ser contrastada com a oferta de Abel. Este não apenas ofereceu das primícias do seu rebanho, isto é, da primeira cria das ovelhas, mas também ofereceu a parte que era considerada mais especial, a gordura. Novamente, mais tarde a gordura seria estipulada nas ordenanças sacrificiais como a parte que pertencia ao Senhor, como está escrito, por exemplo, em Levítico 7, de 22 a 25. Ou seja, o narrador está dizendo que Abel ofereceu o melhor do melhor. O texto hebraico é mais enfático. Uma tradução mais próxima do original seria: Abel, este sim, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Alguns pensam que o que tornou a oferta de Abel mais aceitável do que a de Caim foi o fato de se tratar de um sacrifício, mas nada há no texto que indique isto. A ênfase é no fato de ter oferecido as primícias. Acrescente-se que a palavra traduzida por oferta era a mesma que se referia a ofertas de ações de graças, diferentes das ofertas pelo pecado e pela culpa, além do que se aplicava também a ofertas de manjares. Portanto, o fator ressaltado, expressando o problema básico da incredulidade de Caim, foi a adoração negligente, que não deu o melhor para o Senhor, mas um fruto qualquer de sua plantação. E ainda que não houvesse uma lei objetivada, isto não atenua a culpa de Caim, pois, se Deus era o Criador e provedor de todas as coisas, e se ele era Deus, por consequência deveria receber as primícias. Você não oferece uma parte insignificante àquele que julga importante em sua vida. A adoração prestada por Caim foi semelhante à que bem mais tarde seria denunciada pelo Senhor em Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Nos tempos de Malaquias, tanto os sacerdotes como o povo traziam para Deus animais cegos, coxos e enfermos, o dilacerado e o defeituoso. Sua devoção a Deus envolvia oferecer o resto, o pior e o imprestável. Tal adoração negligente revelava o que sentiam no coração. A mesa do Senhor é desprezível. Para Deus qualquer coisa serve. O amor de Deus era retribuído com descaso. Mas a verdade incontroversa é que Deus não aceita nada menos do que o melhor. Deus não aceita um culto que se contenta em oferecer-lhe o resto e não as primícias, seja o resto do nosso tempo,
de nossos recursos ou de nossa atenção. Numa dessas repreensões, o Senhor lhes dirige palavras que bem poderiam ser dirigidas a Caim, bem como a todo adorador negligente. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1, de 7 a 9. Sabemos pela Escritura que nem mesmo Abel ofereceu uma oferta perfeita em sua entrega. Somente o Filho de Deus ofereceu-se a si mesmo como oferta perfeita e perfeitamente agradável ao Pai, e é somente por meio dele que nosso culto pode ser santificado e aceito por Deus, como está escrito em Hebreus 10, verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. É por isso que uma adoração agradável a Deus só pode ser oferecida pela fé, como foi o caso de Abel. Por outro lado, a genuína fé salvadora se manifesta numa devoção integral, que oferece o melhor para Deus. E a gratidão levará o redimido a não se contentar com nada menos do que o melhor para aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Portanto, a adoração destituída de zelo é uma expressão de incredulidade e ingratidão. Nossa devoção expressa, antes de tudo, o quanto compreendemos e cremos no amor de Deus por nós em Cristo. Pois nossa incredulidade quanto ao amor de Deus nos leva a um desprezo pelas coisas espirituais, a um culto irreverente, a um serviço negligente e a uma piedade enganosa. Será que nossa vida devocional, nosso culto e nosso exemplo de vida não demonstram um certo desprezo pelas coisas espirituais? A pouca frequência com que muitos de nós se congregavam quando podíamos nos reunir, a impaciência e distração na hora da mensagem ou estudo, a falta de preparo antecipado para a adoração no dia do Senhor, a falta de santidade de vida e a falta de entusiasmo no louvor denunciam um coração negligente. Do mesmo modo, a negligência dos meios de preservação, a saber, a oração, a leitura e estudo das Escrituras e a comunhão com o corpo de Cristo, são um descaso que revela o desprezo pela vida de piedade e adoração e, consequentemente, um desprezo pelo Senhor. Que o Senhor nos livre de uma adoração negligente e que nosso pensamento ao adorar seja o mesmo de Davi no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.